Estamos a chegar a um tempo em que toda a nossa atenção está centrada em férias, descanso, descontração, coisas diferentes, lugares diferentes. Todo um ano de energia, trabalho, preocupações e fadiga, stress, mudanças, confinamento, pedem ao nosso corpo e à nossa mente descanso. Como foi Deus que fez todas as coisas, Ele também fez o descanso. Ele sabia que dentro de nós há uma necessidade de pausa, de um intervalo do que fazemos habitualmente. Há um episódio interessante de descanso na vida do Senhor Jesus e dos seus discípulos. O Senhor tinha-os enviado a pregar, a curar, a expulsar demónios, a pregar o Evangelho do Reino, e eles voltaram empolgados por tudo o que tinham visto e por tudo o que tinha sido feito por eles sobre as ordens do Senhor. Jesus deixa-os falar, contar, relatar o que acontecera e no fim diz-lhes: vinde descansar. Esta palavra no grego do Novo Testamento significa permitir que alguém cesse o trabalho de maneira a recuperar e a recobrar a sua força. O Senhor sabia a importância deste tempo de mini-férias para os discípulos. Tudo o que tinham vivido e experimentado desgastara as suas energias, por mais maravilhoso que tivesse sido. Agora, aconteceu com os discípulos o que acontece connosco muitas vezes. Planeamos este tempo especial e no fim, feitas as contas, não corre como planeámos, não foi o que pensávamos, não era o que desejávamos. E até há pessoas que no final das férias dizem: preciso de um descanso para recuperar das férias. O Senhor foi com eles de barco para um lugar solitário onde podiam ter esse tempo de descanso. Mas a multidão que os seguia sempre não os deixou descansar. Foi de tal maneira que o relato bíblico diz que as pessoas correram a pé de todas as cidades ao redor e chegaram ao tal lugar solitário antes de Jesus e dos seus discípulos. E Jesus olha para aquela multidão toda e sente uma enorme compaixão deles, pois via-os como ovelhas que não têm pastor, correndo, perdidos, de um lado para o outro. Sabem o que aconteceu? O povo ouve atentamente durante horas as palavras de Jesus, mas chega a uma altura em que estão cheios de fome, não há lugar onde comprar comida, a noite avizinha-se e o Senhor milagrosamente alimenta aqueles milhares de pessoas. Depois dos discípulos terem alimentado a multidão, eu admito que eles ainda estavam mais cansados. Além disso, não sabiam que Jesus tinha em mente não apenas alimentar pessoas famintas, mas estabelecer neles verdades que necessitavam para o seu futuro como mensageiros do Evangelho. O evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 45, diz: Jesus obrigou os discípulos a subir por um barco e navegar adiante. Jesus não foi com eles. Os discípulos foram apanhados no meio de um grande temporal. Tempestade é tempestade, não vale a pena elaborar muito sobre ela. Os discípulos estavam no seu elemento, num barco, no meio do lago, cercados por uma grande tempestade contra a qual têm que lutar contra todas as suas forças e conhecimento. Aquele não era o descanso de que o mestre falara de manhã, mas no meio das ondas, eles veem um vulto que se aproxima, andando sobre a água revolta. Alguém lhes diz: sou eu, não temais. E esta afirmação deveria chegar para tranquilizá-los, porque foi Ele que os mandou para o meio do mar. Quantas vezes achamos que no meio de determinadas situações, quando as coisas correm mal, fomos empurrados por pessoas, circunstâncias, pelos que nos querem mal, pelo diabo até, quando no final é o Senhor que nos está a mandar. E a nossa vida terá sempre esta alternância de calmaria e tempestade. Mesmo no centro da vontade de Deus, mesmo obedecendo à sua palavra, não ficamos isentos de problemas e dificuldades. Creio que o Senhor os mandou para o meio do mar sozinhos para dar-lhes uma oportunidade de confiarem no Deus do impossível. Aquele dia tinha sido repleto de sucesso, mas nada que lhes tocasse pessoalmente, e Jesus queria agora colocá-los numa situação em que teriam que usar fé absoluta para eles mesmos. A segunda coisa é que Ele conhece a nossa luta e, vendo-os fatigados a remar, Deus conhece a nossa aflição e o nosso esforço. Tenho ouvido muitas pessoas dizer: ninguém dá valor à minha luta, ninguém aprecia o meu esforço, ninguém vê o que eu sofro. Não é verdade. Deus vê. Porque não me auxilia então? Porque não me envia livramento? Porque não vem a meu auxílio? Neste relato diz que o Senhor deixou que a noite passasse e só pelas 3 da manhã se aproximou do barco, mas queria passar à frente deles. O Senhor queria que os seus discípulos aguentassem sozinhos
com uma fé crua num Deus que tudo pode. Talvez esta é a posição de alguns de nós hoje. Estamos no meio de uma situação impossível, uma decisão complexa. Sentimos-nos sós enquanto remamos na tempestade. Talvez até nos sentimos zangados e incomodados porque as pessoas que estão a remar connosco não estão a fazer o mesmo esforço e empenhar-se da mesma maneira. Queremos a ajuda do Senhor agora e à nossa maneira, mas temos que estar atentos ao tempo e à maneira do Senhor. Meu amigo, meu irmão, abre-te ao mover de Deus. Ele não faz sempre igual. Ele não intervém da mesma maneira na minha vida e na tua. Ele é um Deus criativo. Deixa Ele ser Deus. Quantas vezes Ele entra em nossa vida e pensamos em tudo menos que é Ele. Os discípulos pensaram que viram um fantasma. A terceira coisa é que é Ele que acalma a nossa tempestade. Então o Senhor falou com eles. Que diferença quando Ele fala. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco e a tempestade se aquietou. Afinal, o intento do Senhor era mesmo dar-lhes descanso. Não apenas descanso físico, mas descanso espiritual. Estas palavras de Jesus têm sido repetidas milhões de vezes através dos séculos da história cristã. Literalmente, o Senhor estava a dizer-lhes: sou eu e mais ninguém que está aqui convosco. Parem de ter medo. Os discípulos não tinham compreendido que o mesmo poder que havia na mão de Jesus para dar pão a uma multidão era o mesmo poder que podia salvá-los na sua necessidade pessoal. O milagre daquela tarde não tinha chegado para dar-lhes base de confiança para as horas escuras da noite. É verdade, o milagre de ontem não é compatível com a crise que vivemos hoje, porque não podemos trazer dentro de nós a inspiração de encontros anteriores com o Senhor para as dificuldades presentes que enfrentamos. Talvez porque no nosso computador temos tantos dados negativos e a resposta para os desafios de hoje são as falhas e as frustrações do passado. Limpa esses dados negativos hoje. Pensa que o Deus que foi fiel no passado é fiel ainda hoje. O tempo de Deus não é o nosso. Tempo, distância, lugar, são coisas que têm a ver connosco, humanos, limitados, falhos. O evangelista João, relatando este incidente, diz que assim que entrou no barco, assim que a tempestade se acalmou, chegaram à praia. Confia no seu poder hoje. Quando menos te aperceberes, já estás na praia, do outro lado, no lugar da segurança, do descanso, com Ele, que nunca te deixa, nunca te esquece, nunca te desampara.